Olá, bom dia a todos. Ao longo dos últimos anos, por diversas vezes, abordei aqui no Directions o tema da gestão tecnológica dos postos de trabalho nas empresas. E este ano volto a trazer este tema, considerando que é uma temática atual, visto a discussão que acontece no dia-a-dia à volta do impacto que a pandemia trouxe à forma como fomos obrigados a trabalhar ao longo dos muitos meses e, mais importante ainda, à forma como queremos voltar aos escritórios e a trabalhar no futuro. Não me vou debruçar sobre o tema sociológico ou legislativo, mas sim sobre a vertente tecnológica e o porquê é que achamos que o novo modelo de trabalho híbrido não é business as usual no que toca à gestão de equipamentos informáticos dentro de uma organização. Se havia dúvidas no início, hoje está claro para muitas das empresas que o modelo de trabalho de 5 dias por semana no escritório vai ter de ser alterado. Variedíssimos estudos indicam que um modelo híbrido entre escritório e casa será implementado em muitas das empresas onde o mesmo for possível. 73% da força de trabalho afirma que gostaria de trabalhar remotamente pelo menos 2 dias por semana. E 30% dos colaboradores afirmam que se o regresso aos escritórios significar um regresso a 100%, então estão dispostos a mudar de trabalho. Conhecemos as vantagens e as desvantagens deste modelo, mas com as devidas regras, empresas e colaboradores, todos veem interessantes ganhos que vão desde um melhor balanceamento entre a vida profissional e pessoal dos colaboradores até ao aumento de produtividade e melhor eficiência de alguns custos para as empresas. Do ponto de vista das empresas, existem 3 vertentes que atualmente merecem particular atenção. O workflow, ou a gestão dos processos, na qual as empresas procuram descentralizar tarefas e automatizá-las, para dar mais agilidade aos colaboradores e ao seu negócio e conseguirem assim ser mais produtivas. O workplace, no que diz respeito ao espaço de trabalho, as empresas também reconhecem que precisam de alterar a forma como e onde trabalham as suas pessoas, privilegiando o virtual num modelo de trabalho híbrido. Daqui para a frente, serão poucas as reuniões em que estejam todos de um modo presencial. Por um motivo ou por outro, haverá sempre alguém que fará a reunião fora da empresa e isso será encarado com naturalidade. Por último, há que olhar para a gestão dos recursos humanos. Esta nova realidade que potencia a contratação de talento onde quer que ele esteja, e não somente na área de abrangência geográfica da empresa, traz maiores exigências à forma como gerimos os equipamentos de uma empresa. Tudo isto conjugado leva-nos à gestão do workplace, ao posto de trabalho e à grande pergunta que temos que fazer. Considerando todas as alterações que perspectivamos na gestão de processos, na gestão de forma de trabalhar e na gestão das próprias pessoas em si, vamos continuar a gerir o posto de trabalho e os seus equipamentos exatamente da mesma forma como o fazíamos no passado, ou vamos fazer diferente? Antes de respondermos a esta questão, devemos ouvir quem mais interessa, e neste caso em concreto os utilizadores. E a verdade é que nos últimos meses não foram fáceis para eles nas várias vertentes da sua experiência. Se por um lado o número de horas de trabalho aumentou em muitos casos, por outro a frustração também ganhou espaço por via do isolamento e da sua incapacidade de gestão do tempo e do seu bem-estar. Por isso as empresas têm trabalho a realizar nesta matéria. Também os processos não estiveram à altura. E o que assistimos foi um adaptar de processos existentes a uma nova realidade, contudo sem que os mesmos tivessem sido redesenhados com vista à simplificação e à automatização. Os colaboradores reconhecem que esteve bem no modelo de adaptação, mas para o futuro esperam mudanças de raiz que lhes permita fazer mais e melhor em menos tempo. E é claro que para potenciar tudo isto é necessário adaptar a infraestrutura interna das empresas. Sem isso, a complexidade da gestão tende a ser passada para cima dos utilizadores. E esses não percebem o porquê das coisas não serem hoje diferentes do que eram há 5 anos atrás, principalmente depois de terem vivido uma tão grande adoção do digital como aconteceu nos últimos meses. Os utilizadores têm dificuldade em perceber que hajam diferenças na forma de trabalhar, quer estejam a trabalhar na empresa ou quer estejam a trabalhar em sua casa, ou que tenham que ir à empresa para entrar em determinados sistemas. É por isso que dizemos que é necessário procurar uma nova experiência da gestão tecnológica para os postos de trabalho.
É, pois, necessária uma gestão da experiência abrangente e que cubra todo o ciclo de vida do equipamento com o utilizador. Começa com a entrada de um novo colaborador ou com a renovação do equipamento a um colaborador que já lá trabalha e termina com a devolução desse mesmo equipamento à organização e o seu abate de uma forma segura e ecologicamente sustentável. Desde a escolha do equipamento e a sua configuração à gestão do dia-a-dia do posto de trabalho, tudo tem que ser repensado à luz de uma maior exigência dos utilizadores e do novo modelo de trabalho que está a ser adotado pelas empresas. Por isso, este ciclo deve ser dividido em 3 passos. Primeiro passo, o MyIT, onde são abordados os processos de seleção e encomenda e entrega de um PC. O segundo passo, MySetup, engloba toda a experiência de inicialização do equipamento para ficar pronto a trabalhar. E, por último, o terceiro passo, o MyJourney, acompanha a utilização desse equipamento ao longo do dia, ao longo do seu ciclo de vida dentro da empresa. Falamos então em cada um destes passos. Comecemos com o primeiro passo, o MyIT. Começa o processo com a atribuição de um novo computador. Depois de 18 meses de pandemia, não há ninguém que não esteja habituado a gerir as suas encomendas online. Todos sabem e, acima de tudo, todos querem gerir as suas entregas por forma a ir ao encontro da sua melhor conveniência. Num primeiro momento deste processo, a empresa deve ser responsável por definir os novos perfis de utilizadores ajustados a uma nova realidade do trabalho híbrido. Mas a partir desse momento, a partir do momento em que o utilizador receber uma mensagem com a indicação que deve proceder à troca do seu computador, todo o processo da encomenda deve ser levado pelo utilizador. O utilizador deve tomar as rédeas do processo de uma forma completa. Desde a encomenda do PC à escolha dos acessórios que mais se ajustam às suas necessidades ou perfil, tudo isso deve ser feito através de um portal dedicado, com a mesma simplicidade de uma encomenda feita em qualquer site online de uma marca de retalho. E isto significa também liberdade para selecionar o local onde irá receber o seu computador. O utilizador ter de esperar para ir à empresa levantar o seu novo PC é hoje em dia tão estranho como uma loja online não fazer entregas em casa. Mas este ganho apenas é um ganho para todos se a empresa não tiver interveniência direta na situação, ou seja, se o PC for entregue diretamente da fábrica para a casa do utilizador, sem qualquer intervenção do departamento de IT das empresas. Pensemos na quantidade de passos e intervenções humanas que podem ser eliminados pelo simples facto do equipamento ser enviado diretamente para a casa do utilizador. Desta forma, o utilizador pode fazer o acompanhamento da entrega do seu computador, como o faz hoje para qualquer compra da Amazon ou qualquer outro site de comércio eletrónico. Ao reduzirmos os espaços intermédios, estamos a acelerar o processo e a otimizar os custos indiretos associados. Em suma, todo este processo do MyIT deve aproximar-se o mais possível de uma experiência de compra online de um produto de consumo. O segundo passo tem a ver com a inicialização do equipamento e todo o processo para que o utilizador fique pronto a trabalhar. Quando nós nos espantamos cada vez que temos de substituir o nosso smartphone e a experiência de configuração e replicação da imagem do telemóvel antigo é cada vez mais rápida, mais completa e com o mínimo de intervenção pessoal. Pois bem, é essa experiência que todos querem também quando recebem um novo computador da sua empresa. Querem a mesma experiência que tiveram da última vez que substituíram o smartphone. Querem poder fazê-lo de qualquer lugar, através de uma rede Wi-Fi, de 4G ou 5G. Querem fazê-lo de casa, do escritório, de qualquer outro local onde possam vir a estar, e querem todas as aplicações corporativas a serem carregadas e configuradas automaticamente com a mesma simplicidade. Não querem processos complicados ou horas a fio pendurados no suporte técnico da sua empresa ou a ter de entregar o PC a alguém da sua empresa para que seja feita a configuração. É a chamada Smartphone Experience que todos procuram. Está claro que isto só é possível se do lado da empresa já tiver sido ultrapassado o processo tradicional de construção de imagens corporativas que são pré-instaladas nos PCs e que têm um processo pesado de gestão e manutenção ao longo do tempo. Recorrendo a uma infraestrutura baseada em cloud services, sistemas de autenticação e gestão de credenciais robusta, é possível termos uma realidade onde o utilizador é que gera todo o processo de configuração depois de receber o equipamento. Por último, neste processo, nesta fase, nenhuma configuração fica completa
sem que a vertente da segurança seja salvaguardada. Este é um passo que muitas das vezes acontece a posteriori, porque nem sempre há urgência ou conhecimento do utilizador para que o processo seja terminado logo na instalação. Numa realidade em que os colaboradores podem ficar a trabalhar algum tempo em casa sem ir à empresa, essa situação representa um risco acrescido de cybersecurity que não deve ser descurado. A segurança deve lá estar desde o primeiro minuto e o sistema deve ser capaz de fazer essa auditoria ao PC. O terceiro passo, My Journey, é onde se faz toda a experiência de utilização do dia-a-dia. Pode durar entre 3 a 5 anos, dependendo da empresa, e todo o processo deve ser desenhado tendo em conta a satisfação do utilizador. Pensei que muitos de vocês poderão estar a pensar que é inglório pensarmos que o utilizador alguma vez vai ficar satisfeito porque ele nunca está satisfeito. Pois a nossa experiência diz-nos que não é bem assim. O que acontece é que o utilizador normal é cada vez mais exigente por via de uma experiência tecnológica cada vez mais rica na sua vida pessoal. E por via disso, espera ver na sua experiência profissional a mesma evolução e adaptação às novas formas de trabalho. A pandemia fez com que as pessoas que nunca tinham feito uma teleconferência na vida, hoje em dia questionem a resolução da câmara do seu PC ou porque é que não podem ter suporte técnico de primeira linha às 22 horas durante a noite, quando estão em casa a recuperar trabalho atrasado. Está claro que a exigência de hoje, obviamente, não é a mesma de alguns anos atrás. Muitos dizem que o que não se mede não se consegue melhorar. É por isso que um dos pontos-chave desta jornada é a geração constante de métricas. Podem ser relativas ao sentimento generalizado de satisfação dos utilizadores para com o processo ou métricas de desempenho dos sistemas, dos equipamentos ou suporte técnico. Hoje em dia, com ferramentas analíticas e de inteligência artificial, é possível prever com uma boa dose de certeza falhas futuras relacionadas com componentes críticos de um determinado equipamento, como seja a memória, o disco ou a bateria. Resolver o problema preventivamente é reduzir o downtime do equipamento e evitar um problema que pode ser maior ou menor consoante a circunstância e o utilizador. Também neste percurso, os processos de auditoria devem ser uma constante para minimizar riscos ou perdas para a empresa. Auditorias ao software instalado e licenças utilizadas, aos sistemas de segurança do equipamento, são apenas 2 exemplos que, dentro das políticas de compliance da empresa, assumem um papel crítico na gestão do dia-a-dia dos equipamentos. O teletrabalho trouxe uma escalada nos ataques de cybersecurity, por isso, a salvaguarda que todos os utilizadores têm com as atualizações feitas é uma questão fundamental para qualquer empresa e deve ser fortemente escrutinada. Também no que diz respeito à infraestrutura de suporte, esta deve ser adaptada a horários mais flexíveis e os canais de comunicação devem ser mais abrangentes. Diferentes gerações utilizam diferentes canais e por isso o suporte deve ser possível acontecer desde a tradicional chamada telefónica até ao chat ou ao WhatsApp no smartphone de cada um. E no final, se o problema não puder ser resolvido, um PC de substituição pode ser enviado e ficar pronto a trabalhar em menos de 30 minutos. O importante é que no final da jornada a experiência de utilização dos equipamentos da empresa possa representar um fator muito positivo no sentimento de colaboração para com a empresa, ajudando à captura e à retenção de talento. Ao longo de todo este processo devem ser implementados inquéritos de satisfação para aferir desvios ou falhas que possam estar a existir, para que as mesmas também possam ser corrigidas. Vários estudos colocam a insatisfação com as ferramentas de trabalho no top 5 das queixas das pessoas que deixam uma empresa. E é por isso que é tão importante a avaliação da progressão também desta métrica. A HP, nos últimos anos, tem vindo a aumentar e a trabalhar num conjunto de soluções e serviços que visam precisamente melhorar todo o ciclo de vida dos nossos equipamentos na infraestrutura dos nossos clientes, procurando maximizar a experiência de utilização e da gestão do posto de trabalho. Cada um destes serviços apoia em vários momentos a implementação de toda uma estratégia para a obtenção de uma nova experiência, um novo modelo de trabalho híbrido, como vimos anteriormente. Destacaria apenas 2 destas soluções. Os nossos serviços de gestão de segurança
permitem uma infraestrutura resistente e resiliente face aos novos desafios do teletrabalho. Sabemos hoje que 2/3 dos ataques informáticos dos últimos 12 meses tiveram origem em falhas dos utilizadores e do posto de trabalho. E é por isso que no ambiente de trabalho híbrido ainda faz mais sentido o reforço das medidas de segurança, de equipamentos e sistema. Os computadores da HP, aos dias de hoje, continuam a ser considerados os computadores mais seguros do mundo, fruto de um largo investimento feito ao longo dos últimos 10 anos. Por outro lado, destacaria também os nossos serviços de recuperação e renovação, que permitem, no final do ciclo de vida dos produtos, dar-lhe um destino seguro e sustentável, alinhado com os objetivos da empresa, seja do ponto de vista da proteção dos dados, seja do ponto de vista da sustentabilidade. E todo este processo vai originar um respectivo certificado que a empresa pode utilizar no relatório de sustentabilidade da empresa. Numa altura em que o tema da sustentabilidade assume particular relevância dentro das empresas, também é preciso que dentro da gestão do posto de trabalho pequenos passos possam ser dados nesse sentido. O Planeta agradece e os colaboradores estão atentos. Neste campo, também a HP é o parceiro ideal para iniciar esta jornada, pois temos o compromisso assumido de sermos até 2030 a empresa de tecnologias de informação mais justa e sustentável no mundo. Como resumo, é pois o momento das empresas modernizarem o seu ambiente de IT, que suporta toda a gestão do posto de trabalho. Passa por infraestrutura, mas também por serviços e novos equipamentos preparados para esta nova realidade. Por um lado, os utilizadores esperam mudanças que estejam alinhadas com uma nova forma de trabalhar. Não é possível que muitos passem a ficar em casa 1, 2 ou 3 dias por semana e nada mude do ponto de vista da experiência de utilização depois de tanto ter mudado nos últimos tempos. O pulo digital que a sociedade deu de uma forma geral tornou os utilizadores mais exigentes acerca da forma como vão querer trabalhar no futuro. Como vimos também, os sistemas têm que ser simples e apenas uma gestão moderna da infraestrutura dará mais opções aos utilizadores para resolver os seus problemas, permitindo que cada um possa fazer mais e melhor dentro das suas funções. Mais uma vez, todos se sentem hoje mais capazes de terem uma maior intervenção na gestão do seu equipamento, mas a infraestrutura tecnológica tem que estar disponível e assente em novos processos. Por último, vimos os 3 passos que consideramos importantes para uma aproximação sistemática a esta nova realidade, começando na encomenda e recepção do equipamento, passando pela configuração e depois navegando ao longo do ciclo de vida do produto. Se repararmos, assistimos a uma consumerização da experiência da gestão do posto de trabalho, pois são essas as experiências que todos estão cada vez mais sujeitos no dia-a-dia e com as quais fazem a comparação face aos processos que têm nas suas empresas. Espero que ao longo destes últimos minutos tenha conseguido deixar claro para muitas empresas a realidade de um modelo de trabalho híbrido já está ao virar da esquina e que, ao contrário do que alguns possam pensar, com toda a certeza não será business as usual. Muito obrigado pela vossa atenção e podem contar com os profissionais da HP para vos ajudar nesta jornada. Estou disponível nestes contactos para qualquer questão que queiram colocar. Um bom resto de evento e até à próxima.